Olá pessoal, tudo bem? Olha, aqui é a Adriana Ferreira. A Adriana Ferreira sempre trazendo informações importantes para vocês aí, senhores contribuintes do outro ladinho. Ô Adriana, e agora essa transferência de responsabilidade, hein? São muitas informações, né? São. Transferência de responsabilidade, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que acontece? Depois eu vou pulando os slides, mas vocês podem aí depois assistir. No entanto que vocês vão fazer a avaliação do curso, vocês vão dizer se procede ou não. Gente, a transferência de responsabilidade, ela pode acontecer por vários motivos aqui. É isso que vocês têm que entender, é o seguinte. Às vezes uma empresa, ela ganhou ali, ela foi contratada para executar uma obra, né? Vamos dar um exemplo único aqui de uma construtora. Ela foi lá, participou, ou que seja por contrato, obras não prediais, que seja predial, não interessa, ganhou o contrato, vai lá, vai executando, vai executando. Por algum motivo, né? Um dia chega lá na obra, eu até brinco, um dia chegam lá na obra, o engenheiro daqui, o outro do empreiteiro, não sei o quê, um dá um murro na cara do outro, começa uma brigaiada, contratante lá, não sei o quê. Vamos cancelar esse contrato aqui. Acabou, encerrado o contrato. A construtora fica muito nervosa, com alguns problemas lá internos, vai lá e encerra e para, não vou executar mais essa obra. Moral da história, a obra, eles encerraram ali um contrato. Então, moral da história, ele vai ser passado para uma outra obra, vai ter o serviço, a obra vai ter que continuar. Então, aquele contratante ali, ele vai ter que buscar outro vai seguir com aquela obra. E o que vai determinar aí, o que vai determinar para saber como que vai fazer essa transferência de responsabilidade? Então, nós temos procedimentos que vão estar aí na normativa, que aí, quando alguém estiver passando por essa situação, eu peço para que vocês peguem, vão aí para olhar direitinho, cada um tem que olhar aí direitinho como agir. Temos a situação de transferência de responsabilidades, dependendo para obras anteriores a setembro de 2021, temos procedimento para transferência de responsabilidade para obras posterior a outubro de 2021. Então, tem que ir lá e ver o que está na sua mão agora. O que aconteceu aqui? Cancelou? O que colocar no contrato? E aquela obra que já estava sendo executada ali? Cadê aquela mão de obra? Porque estava no E-Social ali. Dependendo, pode ter uma parte na GFIP, mas ele estava executando uma obra, ele parou ali, e agora? O que vai ser feito daqueles créditos? Como é que eles vão vir para cá agora? Para o meu outro CNO, para quem assumiu. Então, vai depender do que vai ficar negociado. Tem uma quebra de contrato, mas tem que ter um termo de rescisão, né? A não ser que vai parar na justiça, sei lá, tudo pode acontecer. Mas, assim, tem que ver o que o contratante ali vai determinar, o que vai ser feito. O processo todo, nós vamos ver lá para o CERO mais adiante, lá tem todas as situações, transferência de responsabilidade, onde o novo contratante vai assumir a responsabilidade dali para frente dele. No contrato define que o novo contratante vai assumir a parte dele, mas para regularizar a parte do antigo também. Então, é isso que vocês têm que ir aprendendo, para saber o que vai ser feito ali, né? O que aconteceu no momento, para poder olhar na normativa ali, ir lá e ver como que vocês vão proceder. Dependendo, obras anteriores a setembro de 2021, dependendo, a posterior, outubro de 2021, dependendo da situação, tem que abrir um processo digital, nós vamos ver mais para frente no curso, tem que abrir um processo digital, tem que juntar, tem que pedir a transferência, tem toda uma história. A anterior tem outra história, então é isso que vocês têm que ir gravando esses tipos de coisas aí. Transferência apenas após aqui, ó, 1/10/2021, por isso que eu já vou falando muito, por isso que eu vou pulando slides, porque aí o importante aqui é explicar para vocês entenderem. Mas o material está aqui depois, ó, 1/10, aí vão estar, desculpa, deixa eu voltar. Aí vão estar depois todas as informações e os procedimentos para quem se deparar com uma situação dessa, posterior a essa data que eu citei, e ele faz a observação no parágrafo a respeito de obras anteriores, que é o que eu já acabei de explicar também. Artigo 16 aqui, dessa IN, está dizendo o seguinte: transferência de responsabilidade por processo digital. É o que eu falei, dependendo da situação ali, dependendo do período, vai ter que abrir um processo digital, assim, se assado, por isso que eu vou pulando aí várias informações, que eu já explico antes. Agora, a realização da inscrição ou alteração, está no artigo aí 17, do ato cadastral, hein, gente? Agora, vamos lá. Aqui é onde eu já começo a puxar a orelha do povo. A inscrição e alteração cadastral no CNO serão realizadas. Primeiro, claro, pelo contribuinte, pelo interessado, quem sabe que precisa, quem viu que já analisou tudo, se enquadrou, já tem que fazer, já viu que é obra no anexo, então já não tem o que fazer, é o interessado.
Ou, de repente, o CNO, olha isso, toma cuidado. Ou, de repente, o CNO, ele pode ser feito lá no ECAC, assim, se assado, né? Ou por processo digital disponível. O que vocês podem fazer? Pela internet, por processo digital, vai depender das situações. Às vezes, nos casos específicos, acontece. Mas ali, então, por meio do interessado, ele vai fazer nessas duas situações. Pela internet ali, ou processo digital, dependendo. Agora, vamos lá. De ofício. O que quer dizer isso de ofício? Eu já entendi que aquele serviço, aquela obra está no anexo 6, está definido como obra no artigo 5º, é a construtora responsável, já entendi tudo, Adriana do céu, e agora? Mas, Adriana, mas eu não abri não, viu, CNO? É o que muita gente está fazendo. Ah, não abri não, deixa para lá. Estou executando minha obra, estou indo embora, estou andando. Esquenta não. Lembra que eu falei de Cisobra-Pref? Por que eu passei umas informações antes aqui no início? Porque o Cisobra-Pref, eu não falei que a partir de 11 de fevereiro de 2021, a Receita, as prefeituras do Brasil inteiro já vai comunicar para a Receita, ó, tem um alvará aqui, viu? Alguém está construindo uma casinha ali, ou uma mansão, ou um prédio. A Receita já está de posse da informação, que tem alguém executando uma obra ali. Até então, para ela, alguém está executando. Aí, ela vai ficar lá no sisteminha dela. E se as prefeituras não comunicarem aí a Receita Federal, tem penalidades pesadas para as prefeituras também. Por isso que eles têm que atender, mesmo sendo órgãos públicos. Moral da história, a Receita vai só monitorando, tá esperando. Você não foi lá e não abriu, que a gente vai ver os prazos, não abriu, ela simplesmente vai falar o seguinte, pode deixar, eu faço por você de ofício. Eu mesmo vou pegar as informações aqui do seu alvará, eu vou abrir para você essa inscrição no CNA e tá aqui, ó. Um dia eu vou te mandar uma cartinha falando o seguinte, ó, você aí que quis dar um golpe aqui, eu tenho um CNO aqui, ó. Eu tô falando português, claro, pra vocês entenderem, mas é claro, tudo dentro da legalidade, tudo dentro dos dizeres deles, né? Pra vocês entenderem. Aí ela vai falar assim lá na frente, ó, eu abri um CNO para você aqui, uma inscrição, você executou uma obra. Faz favor de regularizar essa obra no prazo de 30 dias aqui, ó. E ela vai falar na cartinha que ela vai mandar para você. Se você não regularizar, meu amigo, no prazo de 30 dias, pode deixar, não preocupa não. Eu vou fazer por você. Com o maior prazer. Quem está falando? Quem vai fazer? Os auditores da Receita. Eu vou regularizar para você também. Eu não vou te dar esse trabalho. Não se preocupe, não. Só que tem um porém, filho. Eu vou te aplicar uma penalidade aqui, no que eu apurar de débitos aqui da sua obra. Se o seu débito aí, de repente, eu vou dar um exemplo até do que já foi autuado aqui, que já teve um exemplo. Então, eles vão simplesmente falar assim, ó, se o seu débito deu tanto, eu vou te aplicar uma multa que pode ir de 75 a 225 em cima do seu débito. Oi, Luan? Oi, Luan. Ele quer entrar ou ele tá pedindo, tá levantando a mão, por ele? Aí tá entrando, tá chegando atrasado, ele vai assistir essa primeira aula depois. É. Seja bem-vindo, Luan. Vamos lá. Então, assim, moral da história, igual eu falei, né? A própria Receita já começou a notificar, já tem malha de aferição de obras. Já teve, então, aí um caso de um contribuinte. Não dá para entrar em detalhes, que senão estica muito, eu não consigo passar tudo aqui para vocês. Mas já vou falar. O débito da pessoa lá era R$63 mil. A Receita fez de ofício o processo e aplicou a penalidade pesada. Sabe para quanto foi o débito dele? 298 mil. Você imagina, 63. Vai conseguir derrubar? Eu até falei para ele, pode ser que no caso dele ainda, talvez dê para discutir, porque teve alguns casos antes do episódio, mas dificilmente ali se vê que foi mesmo o contribuinte, não fez e deixou rodar, eles vão aplicar esses autos de infrações e não vão conseguir derrubar, não. Por isso que eu falei que essa experiência, 3 anos para mim, valeu muito, que eu sei mais ou menos como funciona lá dentro. Então, nós temos que tomar esse certo cuidado aí. Pelo amor de Deus, vai começar a obra, nós vamos no decorrer do curso entender tudo isso. Vai executar uma obra, analise, vê se ela tem que ter a inscrição que a gente está falando, se estiver se enquadrando naquelas situações de dispensa, beleza, olhou, tem como provar depois que realmente se enquadrou, ok, beleza, é um serviço, ok, não tem que ter o CNO, tem que se atentar para que a Receita, no final, ela tá previsto na legislação essas penalidades, e ela pode aplicar. Então, tome esse cuidado aí, tá? Aí ela vai falando, né, em caso de... Ô, Adriana, mas peraí, eu tava abrindo ali, ó, meu prazo, se eu vou falar ainda do prazo, né? Ah, mas eu tava ali no prazo de 30 dias, no último segundo, 11 horas e 57 minutos. Eu estava fazendo o último dia, dos 30 dias. Eu estava fazendo ali, Adriana, deu um problema no sistema ali, deu errado, não consegui transmitir. E agora, vou ser penalizado por isso? Aí é o que eu falo.
A normativa diz assim, não conseguiu, estava lá, não conseguiu transmitir no prazo, printa a tela, junte informações, abre um processo digital, vai lá, explique, tem que provar, né? Você está achando que é assim? Vai falar, não deu, viu, Receita? Não quer saber, não. Você vai ter que juntar informações, é o que está dizendo aí no caso de falha, indisponibilidade, etc. Aí vocês têm que comunicar lá, tá? Nós vamos ver mais informações aí para frente. Chegamos aqui nessa parte, então, que é o prazo. Mas tem que ter prazo para abrir essa inscrição? Claro, né? Se eu já acabei de falar que a Receita pode fazer de ofício, assim, se assado. Nós temos, gente, toda obra no Brasil vai abrir 30 dias de prazo. Adriana, mas peraí, lá no meu município é pequenininho isso. Lá eles demoram para liberar esse alvará. Como é que faz? A minha obra já está andando. E agora você fala para mim que é 30 dias de prazo para abrir? Uhum. Só que a normativa do CNO e do CERO, prevendo isso, que tem muitos municípios aí ainda pequenos, não estão tão desenvolvidos, ele sabendo disso já falou o seguinte, meu amigo, não precisa preocupar não, você não precisa do alvará para poder abrir essa inscrição do CNO, não, filho, eu vou te dar uma brechinha, pode abrir. Começou sua obra de fato? Você já tem funcionários? Você já vai fazer social? Você já tem, tá comprando material ali? Tá comprando já? Beleza. Você já abriu uma conta, tá pagando luz? Tem água? Lá no artigo 42 da IN, 20 e 21 do CERO, lá tem uma listinha de documentos. Guarda para mim pelo menos 3 daqueles. Que aí não tem problema não, mesmo que seu alvará não saiu ainda. Aí eu vou ver aqueles documentos, vou ver mais ou menos se estão lá, parecido com aquelas datas, não tem problema não. Você está dentro da legislação, aceitei bonitinho. Então, nós temos que tomar esse cuidado com o prazo. Olha a quantidade de obras no Brasil que não abriram o CNO, estão executando obras aí, estão já fora do que está determinando a legislação. Aí muitos no Brasil afora ligam para mim, o Dintirinho aqui, a Poliana já não aguenta mais atender zap-zap na sala, todo mundo. Aí a pergunta é a mesma. Ô, Adriana, será que a Receita Federal vai autuar a gente? Porque nós abrimos CNO posterior, aí eu falo assim, gente, a mãe de Nádia morreu, não sei, não tem como a gente saber se um dia não vão chegar as cartinhas aí aplicando penalidades para quem não estão cumprindo. Agora, eu falo com a minha experiência na área tributária, eu tenho 30 anos, eu lido aí da área tributária com todas as obrigações acessórias, é o que eu sempre falo. De praxe, a Receita Federal, ela aguarda um prazo até as pessoas indo, tomando conhecimento daquela nova ferramenta. E depois ela começa a aplicar as penalidades, porque ela não vai deixar de eterno também. Porém, como já estão surgindo agora algumas punições, já está caindo na malha, 3 anos, eu acho que é esperar 3 anos, né? Então, deve ser um prazo que eles dão lá, não dá para saber. E já estão começando já a aplicar essas penalidades e mandando aí informações de notificações. Não quer dizer que um dia não chega uma cartinha por esses motivos de abrir também fora do prazo, não tem como saber. Então, vocês fiquem muito espertos aí quando for iniciar qualquer obra, se atentem aí para a abertura da inscrição, se enquadrar na obrigatoriedade, como eu já expliquei para vocês. Vamos seguir adiante. Aqui ele só vai listando aí um monte de coisa que eu já falei para vocês, tá? Do prazo, o que tem que seguir, o que tem que fazer. Agora, Adriana, já entendi que o CNO é um banco de dados gigantesco, vai ter um monte de informações agora, é diferente da SEI, não sei o quê, tem um monte de coisa lá. Adriana, você sabe que quem foi executar esse processo para mim aqui, minha filha, ó, tinha lá uns 2 sócios na construtora, não sei o quê, um lá brigou com a mulher, foi embora lá, saiu da sociedade. E agora? E ele estava lá da responsabilidade que é CNO. Ah, tá bom. Ele vai sair do contrato, Adriana, ó, não teve jeito. Problema não, filho. Vai fazer alteração no contrato? Está mudando alguma coisa que conste daquele banco de dados do CNO, 30 dias de prazo para poder ir lá mandar alterar. Penalidades são as mesmas, viu? Então, vocês tomam cuidado. Então, vai fazer alguma coisa que compõe aquele cadastro CNO, que vai interferir aquilo ali no decorrer da obra que está sendo executada, se atentem para a alteração dentro do prazo de 30 dias. Pelo amor de Deus. Inscrição de ofício agora, pela Receita. Que praticamente eu já acabei adiantando muito o assunto nela. Ó. Vocês acham que eu estou mentindo? Não estou, não. A inscrição de ofício na forma prevista no inciso, ó, será realizada nos casos em que for constatada inexistência de inscrição. Você acha que eu vou ler tudo isso aqui? Eu já expliquei tudo. Já falei que tá, só que tá no artigo aqui. É que eu vou adiantando, emendando, já vou explicando tudo para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, aqui tá a previsão legal que eu falei para vocês, ó. Ela pode fazer de ofício aí, ainda poderá. Aí depois, claro,
Quem se enquadrar nas situações sempre vai ter que ir lá pegar o artigo para dar uma bisoiada, para antes do coração estourar aí. Vai lá, vai dar uma olhadinha tudo lá, para ver se realmente vai se encaixar aqui ou não. O que mais? Vamos lá. Agora, enquadramento do CNO na Receita Federal. Está no artigo 21. Situação cadastral. O que quer dizer isso, Triana? Quem já está pondo a mão na massa, já, igual a Maria Aparecida, né? Ela falou lá para mim já no feedback lá que ela já ganhou um dinheirinho bom aí, viu? Com essas aferições. Por isso que ela está aqui de novo. A Maria Aparecida. Então, assim, na verdade, gente, nós temos aí a situação. Então, já passamos por tudo que a gente viu, já entendemos, já teve os cadastros, tá ok, o CNO, beleza. Qual a situação que ele vai ficar lá dentro do ECAC, quando eu for lá verificar aquela inscrição que eu fiz? Então, em determinado momento, ela pode aparecer para você, nós vamos ver isso, vai enxergar na hora que a gente passar pelo manual, aí vocês vão enxergar, de repente, ela como ativa. O que quer dizer isso? Ué, a obra está andando, ativa, ela vai aparecer lá dentro como ativa, dentro do cadastro. Ah, Adriana, mas ó, a minha filha, ó, tá paralisada lá dentro do CNO. O que aconteceu, será? Aconteceu que nós vamos ver mais adiante, quando eu falar para vocês, ó, tá executando, principalmente pessoa física, hein? Que tá correndo atrás de fator de ajuste, pelo amor de Deus aí, vocês prestem atenção nessa paralisação, esses dois do artigo 21 da IN 2061. Porque aqui, se vocês aí estão executando uma obra pessoa física, tá querendo fator de ajuste, de repente sua obra parou, acabou o dinheiro, faliu, não tem dinheiro, vai ter que esperar fazer mais. Não volta lá no CNO para marcar que está paralisando aquela obra daquele período e depois volta lá de novo para marcar quando ela vai começar novamente. Ó, nós temos um problema aí no meio da história, mas não é aqui que a gente vai conversar. Só se liga. Obra paralisada, cuidado. Ela vai aparecer lá também, ela pode aparecer também lá para vocês dentro do cadastro CNO como suspensa. Quando isso vai acontecer? Se houver inconsistência cadastral, de repente fez algum cadastro errado, pode ser que ela apareça lá, suspensa. Aí a Receita vai fazendo as varreduras dela, tá vendo que tá errado o cadastro, faltando alguma coisa, não sei o quê, ela pode estar como suspensa. Aí você vai ter que ir atrás e descobrir por que ela tá lá, com essa situação. Aí é só que ele determina, né, ó, quando houver inconsistência cadastral, se houver pendência de confirmação de corresponsabilidade, que a gente vai falar isso mais adiante, for inscrita sob responsabilidade de pessoa física, cujo número de inscrição do cadastro pessoa física CPF, se tiver com algum problema, alguma pendência, né? E aí ele vai listando tudo aqui. Só aquilo? Não, ele vai listando um monte de coisa. Ela vai aparecer como encerrada. Uai, Adriana, lógico, né, minha filha? Encerrada quando eu terminar de fazer a aferição e tirei a minha certidão lá no Cerro, lá no final da história, não é? Agora, ô, Adriana, mas eu já tirei a minha certidão, ela está como encerrada, eu tive um problema lá no cartório, eles falaram que estava errado, você falou da letra L, do complemento, e agora? Mas ela está aqui com o estado encerrado. Nós vamos entender lá no certo. Que aí nós vamos ver mais adiante, que eu vou fazer mais algumas ligações aqui de CNO com o certo. Então, ela pode aparecer lá com esse status encerrada, normalmente, realmente, legal, hein? É quando solicitou já, fez a aferição e já tirou a CND, né? Automaticamente, pela legislação correta, é que ela já encerra automaticamente quando você tira, transmitiu, fez o processo, tirou lá. Por outro lado, pode ser que, de repente, não está encerrada. Ô, Adriana, mas você falou que eu tirei a CND, já está. Pode acontecer por algum motivo. E talvez nessas situações tenham que abrir um processo digital, juntar a CND, juntar os documentos, falar, olha, por que ela não baixou ainda? Faz favor aí, ó, encerra ela para mim. Tem algumas situações que talvez vocês tenham que fazer um processo digital. Mas na maioria das vezes, quem está pondo a mão na massa já está vendo. Fez o processo ali, tudo certinho, pode voltar para consultar aqui a CNO, que ele vai aparecer como encerrado o status. E quando vai aparecer como nula? Ué, mas tem jeito a minha inscrição do CNO aparecer como nula? Como assim? Ó, houver sido atribuído mais de um número de inscrição para a mesma obra, eu já não falei? Eu expliquei. Quando tem que ele, no geral, é um só por projeto e um só por contrato. Colocar dois, já tem um problema. Ô, Adriana, mas eu fiz tudo, eu fui lá, criei o segundo, minha filha, eu regularizei tudo no segundo, o que eu faço com o primeiro? Aí eu já tenho a resposta aí no Fale Conosco, por isso que eu decidi mandar tudo para vocês que eu tenho no passado. Vocês vão ter um material gigantesco aí. Vou revisar tudo. Por quê? Porque aí a Receita Federal lá, o próprio Fale Conosco já falou, tá bom, desfaça tudo que você fez na segunda CNO que você abriu indevidamente, minha filha, volta e faz tudo na primeira. Já aconteceu um caso desse aqui. Uma encrenca tremenda. Olha a dor de cabeça. Aí já tinha feito tudo lá no segundo CNO. Então, nós temos que tomar sérios cuidados, não abrir mais de um CNO desnecessariamente, né? Só naquelas situações que a gente falou de fracionamentos.
Aí também, quando for constatado vício no ato praticado perante o CNO ou a inscrição for realizada por quem não é o responsável. A Adriana, eu já decorei, filho, eu já vi que eu tenho que ir lá no artigo 5º dessa IN 2061, para saber, porque eu já vi que lá no anexo 6 da IN 2110 está classificado meu PNAE como obra, eu já tenho que ir no artigo 5º lá. Lá eu vou ter que saber quem que é agora. Ou se de repente é do contratante, se é daquela turminha que está lá listado. É isso que eles estão dizendo aqui. Então, vocês se atentem. Artigo 22. O CNO pode ser alterado, Adriana? Será? A situação cadastrada da obra poderá ser alterada. Tchum, tchum. Por iniciativa aí do senhor, contribuinte. Claro, evidente. A qualquer momento, eu posso ir lá alterar o cadastro CNO a qualquer momento, a hora que eu quiser. Não é bem assim, né? Que as coisas funcionam. Tem uma situação que o senhor pode ir lá, alterar a hora que você quiser. Tem uma situação que vai ter que abrir um processo digital, pedir para a Receita fazer lá o encerramento para o senhor. Então, tem toda uma história que é no curso que a gente vai aprendendo. Então, vocês têm é que ir decorando essa parte da teoria, que é onde eu falo. Muita gente não se preocupa com a teoria. E tá vendo o tanto de coisa que vocês estão vendo na teoria. E depois a gente já entra no manual, já fica mais fácil, entre aspas. Porque o manual deles aqui não dá vontade de chorar, né? Mas vamos lá. Então, assim, pode, por iniciativa, aí eles falam, né, os meios que vocês podem aí solicitar, cada situação, quando acontecer de precisar aí. Que mais? Ele vai falando reativação da suspensa, e aí eles vão falando, de repente, tá como suspenso, como eu falei para vocês. Aí, se tiver no dia a dia acontecer isso, vocês voltam aqui e verificam. Que aí eles explicam aí para vocês o que tem que fazer em cada situações. Aí vai falando, ó, a própria Receita Federal, no interesse da administração também, dependendo, ela pode fazer. Bom, tá lá suspensa, vai lá, fala, o que você tem que fazer aqui? De repente, já pode ir lá, pôr ela para ativa, então tem que ir tomando cuidado nessas situações, né? Aí ele fala, as situações de alteração da situação cadastral na forma prevista da linha B do inciso 1 do CAP deverão ser acompanhadas de documentação. Dependendo da situação aí que vocês vão precisar analisar, vocês vão ter que, por isso que eu falei, não vai decorar tudo isso agora, vocês têm que ir sabendo, repito, o que precisa, quais as situações que vocês têm para fazer dentro desse processo. Então, vocês estão vendo ali, ó. Olha aqui, ó, em caso de falha ou indisponibilidade, mesmo ladainha, de repente vai fazer uma situação, vai fazer um processo ou vai transmitir, vocês já entenderam, já viram ali, né? Vamos passando agora. Comprovando da inscrição, Adriana. Ah, tá aqui, ó. Uai, mas eu tinha que me preocupar com tudo aquilo para depois chegar aqui? Claro, evidente, né? Então, a comprovação da inscrição do CNO e da situação cadastral, ela será feita por meio do comprovante de inscrição, a gente vai ver a carinha dele, como é que ele sai, e da situação cadastral, conforme o modelo constante do anexo 1 da IN aqui disponível na Receita, que a gente trouxe o modelinho para cá. Parágrafo único. Do comprovante de inscrição e de situação cadastral aí constarão, entre outros, as seguintes informações. Lembra que eu falei? Da SEI, que tinha lá, às vezes, o nome, CNPJ, CPF, tinha 2, 3 informações. Preste atenção aí o que vai constar na base da Receita Federal agora para a execução de obras. Claro, cada obra de um tipo, né? Então, assim, não é que vai ser igual para todos, mas tá aqui a listinha. Olha lá, o nome do CNO, nome da obra, data. Aqui eu vou fazer uma observação, tá? Vai estar no cadastro o nome da obra, mas na hora que a gente vai fazer na prática, eu faço a observação lá para frente. O nome da obra, ele não é obrigatório você colocar, como é que eu posso te falar? Você pode colocar o nome se quiser, para identificar sua obra lá no cadastro CNO, quando for fazer a parte prática, mas também vai constar lá dentro. Aí fala tudo, né? Dados, cadastramento, RT. Agora tem umas informações hoje, para quem já está trabalhando, algumas informações dessa listinha ainda não estão em produtividade. Lá quando você vai fazer o preenchimento, lá do cadastro aí dessa inscrição. Alguns ainda, quando não tem o asterisco vermelhinho, porque não está obrigatório ainda aquele campo de preenchimento. Vai conseguir, vai seguir, vai fazer o cadastro, vai preencher o que precisa, mas aquelas informações, se não tem o asterisco, não precisa seguir com preenchimento, por enquanto. Porque tudo que está aqui, pode ter certeza que uma hora todos os campos CNO vão estar com asterisco. Mas aí estão todas as informações, data de início da obra que eu falei, mas a gente vai conversar muito ainda sobre ela, que é muito importante aí. KNAI, situação da obra, endereço, nome do responsável, número de inscrição, CPF, vínculo, e aqui tem a lista. Então, quando vocês quiserem saber o que eu tenho de informações dos responsáveis da obra e do meu cadastro CNO, o que está lá dentro da base da Receita Federal? Ela vai estar de poste tudo isso aqui. Porque dentro do próprio cadastro, a gente... Ah, mas não, eu vou ter que apresentar tudo isso aqui para a Receita Federal quando eu estiver fazendo os cadastros, documentos, eu vou ter que ir lá inserir cada... Não.
Nós vamos entender na sexta-feira, mas no final aqui, a hora que eu entrar na parte do manual, vou fazer umas considerações. Não apresentamos absolutamente nenhum documento hoje para a Receita Federal a respeito deste cadastro CNO. Nadinha. Mas tem que guardar tudo. Porque ela tem prazo de 5 anos para pedir tudo que vai estar aqui dentro da base dela. Ela, é o que já aconteceu, não falei? Que já caiu aí uma pessoa na malha de aferição de obra. Manda para mim aqui, por favor, um documento que comprova o início da sua obra e o final. Só isso, que eles mandaram educadamente, bonitinho, né? Manda assim. Aí depois fala, ó, se você não atender, meu filho, vai complicar a sua vida. Então, assim, é isso que tem que tomar esses cuidados. Saber que nós, hoje, contribuintes do lado de cá, é que prestamos informações dentro do sistema, do CERO, do CNO, do E-Social, a gente está informando. Até então, não tem ninguém do outro lado até agora analisando, porque esses sistemas aqui, eles não têm o poder de auditar nada no primeiro momento. É o auditor que tem. É eles que vão selecionar, vão analisar, vão cruzar as informações e vai ficar mandando as cartinhas, vai jogar na malha aquela aferição para poder te mandar a cartinha te pedindo o que eles acharem necessário. Então, é aí que eu falo que vocês têm que começar a ter esses cuidados aí para quem vai trabalhando com este processo. Vamos seguindo, tem mais, ó, tá vendo? Tá aqui a listinha, um monte de coisa. Que vai estar tudo aí dentro do cadastro. Disposições finais da IN, para a gente entrar na parte prática. O que eles falam aqui, Adriana? Vamos lá, muda. Trava não. Artigo 24. Aí ele só está falando que a coordenação geral aí, que a gente chama de COCAD, que é o que vai cuidar lá dentro da Receita Federal, eles podem, de repente, modificar algumas coisinhas. Aí é que eles falam. Alterar ou incluir mais alguns anexos e disciplinar atos praticados no CNO. Se, de repente, eles podem ir lá fazer alguma alteração, alguma coisa. É esse sistema que cuida, né, desse processo dentro da Receita, o COCAD. Agora, artigo 25, revogados. Gente, aqui a gente sempre deixa, porque a gente pega a normativa do jeito que nós temos que passar o processo para os alunos. Então, eles só fazem as observações. Aqui, ó, a IN, que eu falei para vocês, está revogada, ó, revogados, está morta. Então, quando alguém estiver fazendo um processo, por algum motivo, surgiu algum assunto, ah, meu Deus do céu, sabe que está valendo isso aqui? Eu estou olhando aqui, tá, deixa eu ver se lá está revogado. Tá aqui determinando o que está revogado. Artigo 26, ele continua, né, falando, não, revogados, Poliana. Esta instrução normativa será publicada no Diário Oficial, ela já está em vigor desde janeiro aí de 2022, né? Ela é de 2022.